Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. O meu nome é Felipe Dabu e hoje a gente inicia aqui mais um vídeo de position, mais um vídeo de análise que é tão aguardado aí pelos amigos. Tradicionalmente, eu já deixo alguns recados aqui para vocês. Então, só lembrando, toda e qualquer análise realizada nesse vídeo não representa nenhuma recomendação de compra ou venda. O objetivo não é esse aqui no canal. O objetivo principal deste vídeo é exemplificar para vocês como funcionam alguns setups, algumas estratégias para a gente operar no mercado com a ajuda da análise gráfica, beleza? Já deixo aqui também as minhas redes sociais e e-mail para contato. Então a gente tem aqui o nosso website, se você não conhece ainda, acessa lá www.tradevalor.com.br. Todo o conteúdo de caráter informativo que eu posto aqui no canal, eu tento ao mesmo tempo publicar lá no site, abordar isso aí em forma de post, né, em forma de texto, para daí nessa maneira vocês têm essas duas formas diferentes de ter acesso ao conteúdo, na forma de vídeo aqui no canal e na forma de post, né, na forma de texto lá no site. O meu e-mail é grupo3devalor@gmail.com. Para quem quiser aí tirar alguma dúvida, qualquer dúvida, tá, pessoal? Da dúvida mais simples até a dúvida mais complicada, pode mandar lá, não tem problema nenhum, eu respondo. Esse é meu compromisso aí que eu tenho com vocês, responder todo mundo. O meu Twitter, @trade_valor, e o Instagram, @tradevalor, beleza? Essas são as nossas redes sociais e meios de contato. O nosso vídeo hoje vai ser um pouco diferente, vai ter uma pegada diferente. Eu costumo aqui, todos os vídeos, fazer um acompanhamento com aquela minha planilha, né, que eu tenho, de seleção de ativos. Só que neste vídeo de hoje, eu separei só alguns ativos aqui, eu tenho anotado do meu lado, para a gente poder conversar, para a gente poder discutir sobre eles. Por que eu fiz isso? Bom, a maioria dos ativos da nossa planilha, que eu já havia comentado diversas e diversas semanas, eles estão bem esticados. Eles já bateram no alvo estipulado ou então estão muito próximos de bater no alvo estipulado. Visto isso, para não ficar muito repetitivo, toda semana eu comentar dos mesmos ativos e falar a mesma coisa para vocês, pessoal, não tem compra, está esticado, tem que esperar. Eu selecionei aqui para vocês só os melhores ativos, que na minha opinião ainda tem um potencial aí bacana de alta. São papéis em tendências fortes de alta e com o beta baixo. O que seria o conceito de beta? Eu acho que eu já abordei isso aqui com vocês antes. Beta é o quanto um determinado ativo está relacionado com o índice Bovespa. Então, um ativo com beta alto, ele tem uma alta correlação com o índice Bovespa. Ele é praticamente um espelho do índice Bovespa. Quando o índice Bovespa sobe, ele sobe também. Quando o índice Bovespa cai, ele também cai. Quando o índice Bovespa fica de lado, ele também permanece lateral. Então esses são os ativos que eu estou tentando evitar. Os ativos que eu trouxe aqui para vocês são ativos com beta baixo, ou seja, ativos com baixa correlação com o índice Bovespa. Então, ativos em que normalmente quando o índice Bovespa faz movimentos de recuo, né, mais agudos, eles ou continuam subindo ou então ficam de lado. Ou então quando o índice Bovespa fica de lado, eles continuam subindo. Enfim, eles não têm muita correlação com o índice Bovespa. Esse é o objetivo aqui. E por que eu falo isso para vocês? Daí agora já entra aqui a análise, né, do índice Bovespa. O nosso índice, a gente está dentro de uma pernada de alta. No finalzinho dela, sim. Se a gente pegar aqui desde o início da pernada de alta, que foi nesse fundo aqui em 96 mil pontos, até o ponto que a gente está negociando agora, lá em 117 mil pontos, já foram quase 23% de alta. E a gente sabe que estatisticamente, dentro dessa tendência de alta que a gente vem trabalhando, né, desde 2016, perdão, os movimentos de alta, os movimentos de expansão, eles têm uma amplitude média de 20%, podendo variar um pouco para mais, um pouco para menos. Então a gente já está, ao meu ver, né, na minha humilde opinião aí,
no final do que pode ser uma perna de alta. Além do mais, a gente já se encontra em 4 semanas consecutivas de alta. Historicamente, o Ibovespa não dura muito mais do que isso. Você pode ver que aqui a gente teve 5 semanas, né, consecutivas de alta. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 também. Aqui, ó, 6. Então a gente não passa muito disso, ó. 5, tá? As médias já estão muito esticadas, já estão muito longe da região de preço. Então a gente está negociando aqui em 116 mil pontos. Essa semana a gente quase bateu no 118, né? Impressionante aí como o índice realmente está forte. Só que daí a gente vê a média de curta duração, no caso a de 9 períodos, lá em 111. E a de média duração de 34 períodos, que é a nosso principal guia aqui, né, para essa movimentação de alta, para a tendência a se manter saudável, é importante que a gente tenha recuos para essa média móvel aqui de 34 períodos, lá em 104 mil pontos. Ou seja, muita atenção que o nosso índice pode sim iniciar um movimento corretivo. Bom, vamos então dar uma olhada nos ativos que eu selecionei. A começar pelo setor elétrico, CESP6. CESP é um papel que está numa tendência poderosíssima de alta, a gente vê isso pela média móvel de 9 períodos, guiando, né, servindo como suporte para os preços desde o início da tendência. E daí a gente tinha o que? Uma consolidação em topo aqui, que eu já havia falando aqui para vocês diversas semanas que se fosse rompida para cima, se a gente tivesse um sinal aqui, uma barra de ignição, como a gente teve essa semana, seria muito provável que CESP desenrolasse, né? Finalmente aí voltasse a andar de forma mais expressiva, mais rápida. Nesse caso aqui, essa semana a gente teve então CESP para fazer uma movimentação bonita, chegando a subir quase 6%. Quem pegou ela aqui no rompimento, como eu havia alertado, tá com lucro aí de 4%. E quem não pegou, pode muito bem ficar atento, porque deixa eu usar um programinha aqui que o Irã me indicou, cara, muito bom esse programa, quer ver? Ó? Como a ferramenta de desenho do Profit é muito ruim, tem esse programinha aqui, ó, Point to Fix, que a gente começa a desenhar com uma precisão maior. Então, quem não pegou esse ativo pode muito bem ficar atento a um pullback aqui para essa zona, tá, de preço. Nas próximas semanas pode ser que a gente tenha aqui um pullback para essa faixa de 30 com 60, 30 com 80 ali. Então a gente tem que ficar muito atento. No diário a gente consegue ver isso melhor. Quer ver uma coisa? Olha como o diário, o preço esticou muito. Ó. Foram 3 dias subindo quase 7% e as médias não acompanharam, né? Ficaram lá embaixo. Então isso aqui pode dar uma boa oportunidade de compra. A gente pode muito bem ter correções aqui, né? Candles de correção aqui. E daí marcar uma máxima, a superação dessa máxima. Aqui, por exemplo, a gente teria uma compra. Tá? Então, muita atenção, pessoal, em CESP. Esse papel está interessantíssimo. Um possível alvo em CESP, ao meu ver, seria toda essa amplitude aqui, ó, alternada para cima, lá em 33,40. Que daria um trade aí do que? De quase 10%. Beleza?
para um stop de 3. Que o teu stop ficaria na mínima dessa barra aqui. Ó. Esse é o ponto mais seguro para o stop. Considerando que essa barra aqui, de força, de volatilidade, serviria como uma barreira, né, para eventuais vendedores que tentassem furar essa zona de suporte aqui. Então, CESP interessantíssima. Outro papel que me chama a atenção do setor elétrico é Transmissão Paulista. Eu já venho comentando isso aqui com vocês também há algumas semanas. Transmissão Paulista fez um recuo bem mais forte. A gente teve aqui diversas semanas de recuo em Transmissão Paulista, onde o preço sai lá dos R$ 24,60, né, R$ 25 aqui, ó, chegou a bater R$ 24,99, para os atuais R$ 21. E daí quando ele chega nessa zona de preço aqui, onde está a média intermediária, a média de 34 períodos, que a gente sabe que é um ponto conhecido de inflexão, onde os compradores, dentro de uma tendência de alta, vão tentar defender o preço, ele faz 2 candles que chamam muito a atenção. Foi este candle aqui. Minto, foram 3 candles. Ó, e essa pequena inside bar aqui. Quando eu vi isso, eu pensei, opa, aí tem coisa. Os vendedores não estão conseguindo mais fazer um fundo novo aqui. Os compradores estão começando a defender a posição. E o rompimento dessa inside bar, através dessa barra aqui, maior, né, com amplitude um pouco maior, de 3%, demonstrou muito bem o que eu estava querendo falar para vocês. Que os compradores agora estavam defendendo, voltando a atuar sobre o preço, esperando o quê? Uma nova puxada, uma nova alta, um novo movimento de expansão, como a gente teve aqui, como a gente teve aqui. Qual que seria o alvo para esse papel? Bom, o alvo para esse papel, ao meu ver, seria toda essa amplitude aqui alternada para cima, lá em R$ 29. Esse seria o alvo mais provável. E onde que seria o ponto de entrada? Bom, o ponto de entrada já foi, tá, pessoal? A ruptura dessa máxima aqui, ó, que a gente teve essa semana. Só que ele ainda não andou. O preço ainda não caminhou para a direção que a gente quer. Ele violou essa zona aqui, né, que é a máxima dessa barra aqui de ignição, e voltou. Então a gente pode muito bem comprar ele na abertura da semana que vem, não tem problema nenhum, e colocar o stop aqui embaixo. Então seria um stop, quer ver uma coisa? Seria um stop de 4%, stop de 4%, para um alvo de 28. Olha como a relação risco-retorno, né, o que a gente chama de payoff, está favorável. Se tu acertar a operação, tu vai ganhar 28%, mas se tu errar, tu só vai perder 4%. É isso que a gente tem que sempre buscar no mercado. Expectativas matemáticas positivas. Tentar fazer com que os nossos stops não prejudiquem os nossos ganhos no longo prazo. Como é que a gente faz isso? Buscar sempre operações que tenham a relação risco-retorno, chamado payoff, tá? Muito maiores do que 1 para 1, né? Ou seja, 1 de risco para 1 de retorno. Tá? Sempre buscar operações que sejam no mínimo ali 1 de risco para 2 de retorno para cima. Né? Então, podendo chegar aí até como é que a gente foi ver, né? 1 para 7. Né? Chega a ser aí, ó, quer ver se a gente dividir 28 por 4, 1 para 7. Então a expectativa matemática é muito positiva. Eu gosto muito de Transmissão Paulista pelo seguinte fato. Apesar da empresa, eu não conhecer aí os fundamentos qualitativos da empresa em relação à gestão dela, os números me agradam muito. A gente tem um PL bem baixo, né, abaixo de 10 aqui. Então, teoricamente, a ação estaria barata em termos de preço, em termos de valor nominal. A gente tem um dividend yield aqui bem alto para os padrões da nossa bolsa, então 6,6% esse ano. Lembrando que a nossa Selic está 4,5%, então é muito interessante a gente carregar ações que
paguem bons dividendos nessa época aí de juros baixos. É muito interessante essa estratégia. Olha o ROIC e o ROI dessa empresa, 12,5 e 16,4. Eles estão alinhados com o VPA, né? Que está um pouco alto aqui, mas quando a gente olha o ROI e o ROIC, a gente vê que está alinhado. E se a gente olha os números dela, os balanços aqui, ó, vocês vão ver o seguinte, ó. É uma empresa que tem o ativo crescente, a dívida muito controlada. Nos últimos anos ela vem se endividando um pouco, mas é uma dívida saudável para poder expandir as operações da empresa. É uma dívida que, ó, repare aqui, ó, pega, ó, desde a metade de 2016, desde a metade de 2016 a empresa o quê? Também teve um aumento considerável do seu patrimônio, ou seja, aquela dívida saudável. A dívida pode estar aumentando, tá, pessoal? Desde que o patrimônio esteja seguindo, o patrimônio, o lucro líquido estejam seguindo a curva. O que não pode é dívida aumentando, patrimônio caindo e lucro caindo. Isso aí não pode. Demonstrativos financeiros, ó. Receita. A empresa tem um histórico bacana de receita. Não é aquela receita bem bonitinha, né, crescente. Mas a gente vê que ao longo dos últimos anos ela vai aumentando. Ainda mais nos últimos 3, 4 anos aqui. E o mais importante, o lucro líquido, né? Isso que o mercado mais precifica. Também tem um bom histórico aí de lucro líquido, crescente, e é uma boa pagadora de dividendos. Então, assim, os fundamentos de Transmissão Paulista, eu gosto muito, tá? Eu gosto muito dos números. Essa seria aquela clássica empresa em que se um trade desse certo, por exemplo, vamos supor que você entre com 50 mil reais numa operação como essa, você resolve tomar a posição em 22,80. Beleza, você comprou aí. Para ficar mais fácil, vamos arredondar, tá? 2.200 vezes 22,80. Você comprou 2.200 ações e desembolsou o equivalente a R$ 50.160 para poder embarcar aí nessa operação. Vamos supor que a operação dê certo e o alvo seja atingido lá em 29. Então, a tua posição passa a valer R$ 63.800. Teve um lucro bruto de R$ 13.640 reais. Esse lucro bruto, para poder aproveitar essa tendência de alta que já vem se estendendo aí por vários e vários e vários anos, esse ativo tem uma performance incrível aí nos últimos anos, se a gente for ver o histórico dele, o que tu faz? Tu deixa o teu lucro na forma de ações. Então, esses 13.640 tu vai deixar lá em forma de ações. 470 ações. Arredonda aí para 400. 400 ações. Das 2.200 ações, tu só vai vender 1.800, que é o suficiente, ó, para você voltar aquele dinheiro que você desembolsou inicialmente, que você colocou sobre risco inicialmente, para o teu bolso, tá? Para o teu caixa, para você ficar aberto aí a novas oportunidades. Enquanto isso, você vai estar, ao longo deste período de tempo, né, enquanto você busca outras oportunidades, você vai ter lá 400 ações da Transmissão Paulista dentro de uma tendência de alta bem forte. É uma empresa que a gente já viu que tem números positivos. Então, você só tem a se beneficiar, tá, com essa estratégia aí. Bom, pessoal, falando um pouquinho agora do setor financeiro, B3SA3. B3SA3 não está dando oportunidade de compra, muito pelo contrário. Eu gostaria de alertar aqui para vocês que eu estou começando a ficar um pouco pessimista com B3. Por quê? B3 já não era para ter feito esse pullback tão grande. A gente tem aqui o ativo rompendo uma consolidação em topo, inclusive esse trade aqui foi alertado. Daí o ativo passa a subir aqui cerca do que? De quase 8%. E começa a corrigir. Até aí eu fiquei tranquilo, porque seria um movimento de pullback normal. A média de 9 períodos estava aqui embaixo ainda, estava bem tranquilo. Daí o ativo faz isso aqui, ó. Repare. Isso aqui, ó. Este candle aqui. Deixa eu até ampliar um pouco aqui, ó. Este candle aqui. Aí eu já começo a ficar um pouco preocupado. Não sei se vocês lembram o que eu falei para vocês, pessoal.
Eu não gostei muito desse candle. Olha como o volume dele está alto. Está tentando romper uma zona de suporte. Eu só voltaria a ser otimista com esse papel, a ser comprador de maneira forte nesse papel, se a gente tivesse na semana seguinte uma reação da mesma amplitude que a gente teve, né? Olha aqui essa barra aqui, ó, com o volume da mesma magnitude, uma reação forte também compradora, voltou aqui para essa zona. Pensei, beleza, foi um pullback, né? 4 semanas de pullback um pouco longo, mas está valendo, a superação dessa máxima dá uma compra. E essa semana a gente tem um candle que estragou tudo. Por quê? Porque ele rompe esta região aqui de suporte, antiga resistência, que agora atuaria como forte suporte, foi rompido. Dentro de uma tendência saudável de alta, isso não acontece, isso não é um sinal positivo. E a gente tem também um candle que já virou a 9 para baixo de maneira bem aguda. Estão vendo aqui, ó, como a média de 9 períodos já está virada para baixo? Isso aqui, pessoal, se essa mínima aqui, ó, for perdida semana que vem, então se a gente tiver a mínima dessa semana perdida na semana que vem, eu estou falando dos R$44, vai ter muito vendedor querendo apostar na queda desse papel, uma queda mais aguda, talvez aqui para essa média de 80 períodos, lá em R$36. Então vocês têm que ficar muito atento. O que salva um pouco essa média aqui intermediária de 34 períodos ainda apontada para cima, com o preço ainda negociando acima dela. Então pode ser que dê uma segurada aqui, mas mesmo assim eu ficaria muito atento, eu não estou otimista com esse papel. Só deixando bem claro aí com vocês. Próximo papel que me chama atenção, e este aqui é para vocês ficarem muito atentos, que é Banco Inter. Banco Inter é um papel extremamente cíclico. Então, assim como PetroRio, né, PRIO 3, só um pouquinho, pessoal. Assim como PetroRio, BID4 tem seu próprio relógio, né, seu próprio ciclo. E são papéis como esses que eu estou buscando agora, tá? Que não tem muita relação aí com o principal benchmark do mercado, que é o índice Ibovespa. BID4, ao meu ver, já está diversas semanas lateral ou em queda, fez um movimento corretivo que precisava. Você veja, o papel em junho, né, deu uma entrada aqui e chegou a subir 150% em 35 dias, ou seja, foi uma baita de uma alta, movimento extremamente forte. E essa é a principal característica de BID. Se a gente olha aqui os movimentos de BID, a gente vê mesmo que ela sobe 80%, 100%, 150% em um curto espaço de tempo. São movimentos bem explosivos. E daí a gente começa a observar que os ciclos dela, reparem este ciclo aqui, depois do papel ter subido um monte, ele ficou lateral por bastante tempo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 semanas, o papel ficou de lado. E daí ele começou um ciclo novo. Repare aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 semanas. Essa semana aqui não conta, ó. O Profit está bugado, tá? Essa semana aqui, ó. Ele repetiu aqui esse candle, não sei o que ele fez isso aqui. Então já são 20 semanas de lateralização. BID4 a qualquer momento pode fazer um movimento mais forte, que ao meu ver seria muito proveitoso para a gente montar uma posição nesse papel. Para a gente, cadê aqui? Para a gente montar uma posição neste papel, esperando aqui uma eventual retomada do preço. Estou me acostumando ainda com isso aqui. Uma eventual retomada aqui, então, tá, do preço para regiões mais altas aqui, ó. Primeiros R$22. E se o padrão for seguido, a gente tem um alvo lá nos R$28, que daria um retorno aqui de 85%. Então, muita atenção em BID4. Fiquem atentos a possíveis barras de ignição nas próximas semanas.
que a gente pode muito bem marcar a máxima dessa barra, se a gente tiver uma movimentação parecida, e na superação dessa máxima montar uma posição com stop na mínima, de certa forma que a gente vai ter uma barra como risco contra várias barras aqui, ó. Cadê? Contra várias barras de possíveis retornos aqui. Então, bid 4, eu fico sim muito otimista. Eu ainda não acho que a tendência desse papel seja de baixa, apesar dele ter perdido aqui essa média de 9 períodos, como eu já havia falado. O que me chama a atenção é este movimento aqui, ó. Isso está me chamando a atenção em bid 4. Esse movimento de retração de volatilidade. A gente tem candles aqui com o corpo muito pequenininho, a sombra muito grande, em cima de uma região aqui de inflexão de preço já conhecida, que é a média de 34 períodos, a média intermediária aí. A gente vê que tem gente que está defendendo bid 4, tá? O volume também está secando aqui, ó, na venda. Reparem esse papel no mensal, a gente pode ver mais claramente isso que eu estou falando para vocês. Olha aí. No mensal a gente pode muito bem ver bid 4, ó o volume na compra, ó o volume na venda. Ela cai sem volume enquanto ela sobe com muito volume. Isso é normal, tá? Se o mês fechar assim, eu podia muito bem marcar essa máxima aqui, ó, no mensal mesmo, e montar uma posição no mensal, onde eu tenho todo esse candle aqui, tá, como risco. Meu stop ficaria na mínima dele, a ativação ficaria na máxima, na superação da máxima, no caso, e o alvo, como eu já disse, seria toda essa amplitude aqui alternada para cima, lá em 28, 29 reais. Então, bid, né, Banco Inter, tá assim interessantíssimo. O próximo papel que eu gostaria que vocês ficassem atentos aí, que eu gostaria de comentar também com vocês, é Banco Pactual, que já tem uma pegada mais diferente. Banco Pactual, forte tendência de alta, a média de 9 períodos vai guiando toda a movimentação. E agora reparem o seguinte, já são 3 semanas de retração de volatilidade, baixa direcionalidade, em que o papel praticamente está andando de lado. No diário isso fica mais claro, né? A gente pode ver aqui ó, o papel andando de lado no diário, um retângulozinho em topo, que se rompido, ou seja, voltar para o semanal lá, se a gente tiver uma máxima maior aqui, ó, 77,47 rompida para cima, a gente tem como alvo 2 vezes o risco, lá em 87,72, e o stop aqui embaixo, ó, na mínima dessa barra. Ou seja, você vai ter um stop de 6,5% para um alvo de 13%. Uma relação risco-retorno, um payoff de 1 para 2. Expectativa matemática positiva. Sempre tentem trabalhar dessa maneira. Beleza? Próximo papel que eu gostaria de comentar aqui com vocês é BPAN. E muita gente me pediu para falar de BPAN. Porra, Felipe, tu acertou, cara. BPAN, porra. Mas tu é craque. Pessoal, eu não sou craque em nada, pessoal. BPAN, eu só segui o setup. Eu segui a estratégia que a gente vem adotando. BPAN, assim como o BID 4 e assim como o BIPAC, numa escala menor, tá numa movimentação aqui, né? Tava, né? Numa movimentação de retração de volatilidade. Repare como a gente tem candles aqui durante o período de alta muito voláteis, com uma alta direcionalidade, uma amplitude muito grande, e daí essa amplitude vai se estreitando, os candles vão ficando menos voláteis, até que nas últimas semanas a gente tinha aqui barras praticamente com o corpo nu, sombras muito grandes, fechamentos muito próximos das aberturas, volume muito baixo. Isso me chamava a atenção, tá? Papéis que fazem esse padrão, eles vão estremecendo, assim, né? Eles vão afunilando, começam a chamar a minha atenção. Deixa eu limpar os estudos aqui. BPAN 4, pessoal.
Eu entrei nesse papel a R$10, tá? Aqui, ó. Tá difícil, 10 e 1, pronto. Eu entrei a R$10 nesse papel, fui acionado. Quem entrou aqui nos 9,93 já está carregando chegou, né, a carregar, está carregando atualmente uma alta de quase 8% e chegou a carregar uma alta de mais de 10% em uma semana. Esse papel é extremamente volátil, repare aqui. Eu não ficaria nada surpreso se nas próximas semanas a gente tivesse candles como este aqui, ou como este aqui, em que a gente tem o papel subindo 40%, 30% em uma semana. Como eu já disse, o alvo deste papel é toda essa amplitude aqui alternada para cima, lá em 17,50. Este é o alvo de Bipan. Pode mais? Pode. Pode muito bem encostar lá nos R$23. Tô sendo otimista, tá? O alvo é nos 17,50. Mas papéis fortes como esses costumam ir muito além do alvo. Já vou até adiantando uma pergunta que me fizeram aqui, se não me engano foi da Priscila. Priscila Estudo, ó. Bipan deu sinal hoje, alta de 7%. Você acha interessante comprar mais amanhã, considerando que o preço-alvo é de 17%? Bom, a Priscila vem acompanhando aí meus vídeos, né? Bacana. Priscila, seguinte. Tu pode fazer o seguinte, Priscila, sendo bem sincero. Tem duas entradas para você que não entrou ainda ou que aumentar a tua posição. Tu pode seguir. Primeiro seria o rompimento desta máxima, isso é uma entrada mais conservadora, no semanal mesmo, você marca esta máxima aqui em 10,92 e no que romper, você compra mais. Ou monta a tua posição que você ainda não fez ainda. Coloca o stop aqui, ó, na mínima. 13,5% de risco para um eventual retorno de 60%, ou seja, só tu dividir aí, ó, 60 por 13,5, 4,4, uma relação de risco-retorno de 1 para 4, o que é extremamente interessante, expectativa matemática positiva, é isso que faz a gente ganhar no longo prazo, que nossos stops sejam desconsiderados no longo prazo. Outra possível entrada seria no diário, seria uma entrada um pouco mais arrojada, onde você eventualmente iria refinar, tá, a tua entrada, admitindo que a média de 9 períodos e a de 34 períodos estão muito longe da região de preço e que a gente teria aqui possivelmente alguns candles de correção aqui até essa zona. Opa! Deixa eu colocar a cor preta aqui que fica mais evidente, que é a correção. Ó, candles de correção até a média móvel aqui. Para daí a gente poder pegar o papel um pouco mais embaixo, perto dessa média móvel no diário. Já buscando aí, num curto intervalo de tempo, uma explosão para cima. Opa! Aqui. Uma explosão para cima. Qual entrada dessa eu faria? Com certeza, sem dúvida nenhuma, a do semanal. Por quê? Porque eu não acho que esse papel vá corrigir dessa maneira. Ele tem um histórico de ser bem volátil, de subir bastante, assim como Home, assim como Prio, assim como Bid, assim como Sinqia, né, Skia. São papéis que não costumam dar descansos quando eles iniciam uma pernada de alta. Eles vão embora, sem praticamente corrigir. Então a entrada que eu faria na superação dessa máxima aqui em 10,92. Com certeza seria a entrada que eu faria. Tá? Bom, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode pensar em fazer. Do setor financeiro, já falei de tudo. Vamos para consumo não cíclico, frigoríficos, mais especificamente Marfrig.
Marfrig, eu já fui estopado 2 vezes nesse papel, veio follow-on, se não me engano, não, acho que não foi follow-on, acho que foi o BNDES saindo. Teve alguma notícia aí associada a Marfrig, e aí a gente teve uma volatilidade bem forte na venda, um candle aqui que foi tipo uma barra de ignição na venda, com volume altíssimo. Essa semana me deixou um pouco confortável o fato da gente ter um martelo aqui embaixo, com volume também grande na compra. A gente teve as ADRs aí subindo no mercado lá fora. Tem muita gente falando de Marfrig, tá? E realmente, se a gente olha para os números de Marfrig, pessoal, fica interessante. Olhando para os múltiplos, até nem tá tão atrativo assim. Ela tá barata, bem barata, mas é que ela acaba de começar aí, né, uma reestruturação, uma operação melhor. A gente olha para a dívida de Marfrig, ativo, patrimônio, tá vendo? Ó? A empresa estava liquidando o patrimônio para poder pagar a dívida. A gente começa a ter uma melhora aí, ó, quer ver? A receita, ó, aumentou bastante nos últimos tempos para cá. Isso aqui que chama atenção no mercado, tá vendo? A empresa começou a dar lucro. Casos como o Marfrig, em que a empresa estava passando por dificuldades, né, eventuais problemas aí, seja porque a dívida estava muito alta, a gestão era ruim, ou os dois, e dela começa a entregar, ela passa por uma reestruturação, passa por um período melhor e começa a entregar resultado, chamam muita atenção do mercado, né? Não é à toa que Marfrig subiu aí quase 90% em 40 dias. E agora ela corrigiu, volta para essa região aqui, ó, de antiga resistência, agora suporte, tá vendo? Pode muito bem fazer uma pernada de alta aqui, ó. Eu não vou entrar nesse papel de novo, tá? Porque eu já fui estopado 2 vezes, eu não tô afim de levar o terceiro stop nesse papel, não quero nem correr esse risco, mas quem gosta do case pode muito bem tentar sim fazer a operação, ó, no rompimento desta máxima em 9,91. Tu colocaria o stop na mínima em 9,24 e projetaria o alvo lá em R$15. Um stop bem pequenininho para um alvo longo pra caramba. Fiquem de olho em Marfrig. Pode muito bem, sim, esse papel fazer uma nova pernada de alta. Parece que toda a força vendedora aqui já caiu fora, tá? Já vendeu tudo que tinham que vender, agora o papel pode subir. Setor de consumo cíclico, me chama a atenção Alpargatas, tá? Alpa 4. Olha esse papel, que lindo. São papéis assim que a gente tem que tentar operar, pessoal. Muita gente me pedindo para analisar papel que está de lado, tá? Papel que não vai para lugar nenhum. São papéis como Alpargatas que a gente tem que tentar operar. É aí que a gente ganha dinheiro. É fácil de operar. É uma barbada operar esse negócio, cara. É easy. A gente tem uma tendência forte de alta, a média de 9 períodos praticamente guiando toda a movimentação de alta. Daí a gente tem 3 semanas aqui com a volatilidade mais baixa, depois de uma explosão de 25%, ó, a volatilidade bem mais baixa, tá vendo aqui? A gente pode muito bem marcar a máxima dessa semana, que foi uma inside bar. E no que rompi dessa máxima, em 33,25, a gente projeta 2 vezes a amplitude para cima, e essa amplitude também serve como risco, tá? A gente coloca o stop aqui embaixo dessa barra. O alvo ficaria lá em 35,80, que seria um alvo aí de 7,5%, com um stop de 4. Ou seja, quase uma relação risco-retorno de 1 para 2, né? Um payoff bacana. Não tá tão bacana, mas mesmo assim tá bacana. Eu faria essa operação. Eu faria. Tá? Eu faria essa operação. Eu com certeza faria essa operação em Alpargatas. Repare olhe como a movimentação de Alpargatas é bem direcional, tá vendo? O papel praticamente está consumido por força compradora. É muito difícil que esse papel venha sofrer aí uma grande correção, tá? Que nem o índice Bovespa
está anunciando fazer. Centauro, pessoal. Olha, Centauro é outro papel, assim como Alpargatas, extremamente forte. Tu olha para um papel desse, cara, eu te pergunto o seguinte: quantas barras de venda, né, de queda, existem? E quantas barras de compra existem? De alta, né, no caso. Quer contar? Só para você ver. De queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Não. 12. Agora, quantas barras de alta existem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, não. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23. Quase o dobro. Faço outra pergunta para vocês. Qual a amplitude média das barras de queda? É só você observar aqui. Aqui não diz no caso, né? Aqui. Não chega nem a 1%, 3,5%, tá legal. 9%, isso aqui é uma barra grande. 3%, 4%, 7%, 3%, 2%, 0,74%, 3%. Vou colocar uma média aqui de 3%. Agora a amplitude média das barras de alta em Centauro. 5, 2,70, 5,60, 1%, 10, 11, 0,70, 5, 2, 6, 3, 10, 3, 12, 14, 8, 10, 5, 13, 8. Então, repare como a média é muito maior. Vou colocar aqui no mínimo 7%. Então, visto isso, que existem muitas barras de alta e poucas barras de queda, que a amplitude das barras de alta é muito maior do que as barras de queda. Olha o tamanho da correção, 1 semana, 2 semanas, 2 semanas, 3 semanas. E olha a duração dos movimentos de expansão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, 1, 2, 3 semanas, 1, 2 semanas, 1, 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3, 4 semanas. Muito maior do que a amplitude média, né? O tempo dos movimentos corretivos. Então assim, pessoal, Centauro é uma tendência de alta fortíssima. Vocês têm que tentar operar papéis como esses, tá? E parar de operar porcaria, parar de operar papel fuleira, que não vai para lugar nenhum, que vai ficar parado lá. Ah, mas porque a casa não sei o que, deu alvo, não sei o que. Cara, esquece isso. Opera o gráfico, opera o que tu tá vendo, opera um negócio objetivo. Tu não consegue operar a recomendação de compra de uma casa de análise. Você tem como entender qual que é o fundamento por trás, o que os caras estão dizendo, mas é um negócio muito subjetivo, você não consegue operar com base nisso. Não tem ponto de entrada, não tem stop, não tem alvo. Alvo você tem, né? Sempre dizem qual que é o alvo. Mas enfim, operem coisas em que vocês podem ver, que vocês podem objetificar
que é o caso de tendências fortes como a de Centauro. Aqui não tem compra, tá? Mas acredito eu que Centauro venha fazer, ela já está apresentando uns sinais um pouco mais fracos, mas que Centauro venha fazer nas próximas semanas um movimento como este aqui, assim. E daí a gente marcaria uma máxima depois de uma correção até a média móvel de 9 períodos. E superada essa máxima, a gente toma uma posição com um alvo grande, assim. Por que eu estou mostrando esse papel para vocês? Não está dando compra, né? Mas que eu quero, eu sempre vou mostrar papéis assim. Eneve 3, Centauro, BPAC, IRB. Sempre num vídeo eu vou mostrar pelo menos um papel assim para vocês. São papéis que a gente tem que buscar operar. Bom, Lame 4. Lame 4 é outro papel que está interessantíssimo, porque acaba de romper uma consolidação em topo, repare, a consolidação em topo de vários e vários anos aqui que o Lame 4, né, lojas americanas estava negociando. Há pouco tempo atrás eu ia falar para vocês que era loucura operar isso aí. A gente não opera consolidação. A gente opera rompimento de consolidação. Isso sim a gente opera, tá vendo aqui, ó? Ó, isso aqui a gente opera. E ó, como o papel andou bastante desde o rompimento, ó. 35% em 3 semanas. Baita de um lucro. E esse papel tende a ser agora muito direcional, tá? Um papel como quando rompe uma consolidação de muito tempo, e quanto mais tempo ele ficar consolidando, mais forte vai ser o rompimento, ele assume depois, normalmente, né, na maioria das vezes, uma tendência forte de alta, uma tendência bem definida, bem direcional, que é o que a gente está buscando agora em Lame 4. A próxima correção desse papel, tá? Aqui a gente tem 2 semanas já de correção. Eu já ficaria muito atento, eu já marcaria essa máxima aqui dessa semana que formou uma sidebar em 26,80 e pensaria em tomar uma posição no rompimento dessa máxima em Lame 4. Por quê? Porque o Lame 4 pode ser um papel que venha formar uma tendência muito forte de alta. A gente teria como alvo daí tudo isso aqui lá em 33. O ideal seria assim mais algumas semanas aí, tá? De queda, seria mais algumas semanas ou lateral ou de queda aqui assim, né? Para daí finalmente depois a gente ter um negócio assim, né? Um negócio mais forte. Sim. Muita atenção em Lame 4. Direcional, outro papel eu gostaria de conversar com vocês, o seguinte. Direcional foi um trade que eu alertei aqui. Lembra? Mesma coisa. Consolidação em topo, rompimento de consolidação em topo. Obviamente essa é uma consolidação bem menor, né? Aqui lojas americanas era uma consolidação de quase 3 anos, essa aqui era de 20 semanas, 25 semanas. Deixa eu ver quantos dias aqui, ó. 100 dias, né? Houve o rompimento, eu pedi para vocês ficarem muito atentos a esse rompimento, porque ele projeta um alvo aqui que é toda essa amplitude alternada para cima, lá em 16,80. E essa semana a gente teve no diário um movimento que eu não gostei muito. Depois desta barra de ignição, dessa barra com alta volatilidade que rompeu o topo anterior aqui no diário, a gente tem esta barra aqui que praticamente anula o movimento. Eu ficaria muito atento em relação a direcional, tá? Eu tentaria fazer o seguinte em direcional, trazer o meu stop para cá, para esse fundo aqui, ó, em 14,07. Ou então até um pouco mais embaixo aqui, ó, em 13,73, para tentar conservar aí o lucro que a gente já tem no papel. Quem entrou lá em 13,10.
então já está tendo um lucro bacana. Tentaria conservar esse lucro caso a gente tivesse aqui movimentações baixistas, tá? Tipo uma anulação aqui desse rompimento aqui. Só um ajuste de stop, tá? Não tem que fazer nada aqui. Trisul. Trisul, sim. Fiquem muito de olho em Trisul, porque Trisul, como a gente já havia previsto, depois de 2 semanas de retração de volatilidade, de baixa direcionalidade, dentro de uma tendência de alta forte, como é o caso de Trisul, a gente teve uma semana em que o papel sobe mais 6,28%, renova a máxima histórica lá em 15,23, 15,28. Então, Trisul, só mostrando aqui para o pessoal, semana passada tinham me perguntado que ela estava fazendo esse movimento corretivo maior aqui, e daí a gente tinha, né, conversado em, de repente, colocar o stop nessa mínima. Quem colocou o stop nessa mínima, infelizmente, foi stopado, mas espero eu que a pessoa tenha visto aqui, ó, que no dia seguinte a gente teve um movimento muito forte defendendo aqui, tá, essa zona de preço, esse suporte. E daí aqui a pessoa podia ter muito bem reentrado. Pessoal, bens industriais agora, tá? Começando com Log N3. Log N3, pessoal, olha lá que coisa mais linda, semanal. Tivemos o toque aqui embaixo e, como eu havia comentado com vocês, o rompimento desta máxima aqui daria uma compra, ou então o rompimento desta máxima, né? Que marcou um fundo aqui, ó, repare, ó, mínimas cada vez menores, e de repente o papel faz uma mínima que é maior, né, do que as 2 últimas mínimas, quase, né, que ele faz aqui, ó. Isso aqui ele chega a marcar um fundo, tá vendo? E de repente faz aqui, ó, ele faz uma mínima que é maior neste candle aqui, ó, do que as 2 últimas mínimas. Então a gente tem a mínima aqui em 16,43, as últimas 2 mínimas 16,20 e 16,36 respectivamente. E daí este candle aqui pode muito bem ter marcado um fundo, o rompimento dessa máxima daria compra, beleza, show de bola, quem entrou já está com 24% de lucro. Log N3 no papel, uma forte tendência de alta, ele assustou um pouco, né, esse movimento que ele fez, porque a gente esperava uma lateralização como essa, a gente esperava que o movimento de recuo dele viesse como ele veio aqui, em forma de lateralização, mas foi um recuo um pouco mais agudo. Mas eu havia comentado com vocês que enquanto ele não perdesse essa média aqui de 34 períodos, era para ficar otimista com o Log N3, inclusive buscar compras. O Log N3 tem um alvo em 31,30, tá? Aqui de baixo dava um alvo de 77%. Por enquanto, ainda tem um upside de 43%. No diário dá pra gente procurar entradas nesse papel. Repare como no diário, tá vendo aqui? Esse papel tá corrigindo, ele tá muito forte, ele tá fazendo movimentos de correção, a média de 9 períodos está esticada. Pode muito bem, ó, repare 2 martelinhos aqui, ele mal tá conseguindo corrigir. Ele pode muito bem na semana, no dia seguinte, né, segunda-feira, fazer um candle de força como ele fez aqui, Esse papel, quando ele sobe praticamente em linha reta, tá? A gente teve aqui, ó, 23% em 5 dias. Movimentos como esses aqui que eu falo pra vocês, quer ver? Ó? Olha aqui, ó. Olha o Log N3. Eu participei aqui, ó. Eu fiquei aqui dentro. Olha aí. O papel sobe praticamente em linha reta. Ficar muito atento, tá? Bom, que mais que a gente tem aqui? Deixa eu ver aqui, tinha anotado. Gol. Gol, assim como o Bipan, tá muito parecido. Gol com Bipan, repare. Gol é um papel bem cíclico também, a gente pode ver isso. A gente tem movimentos bem grandes aqui de alta, porradas bem grandes, que o papel chega a subir aqui, ó,
100%, enfim, movimentos bem grandes de alta, né? O papel chega a subir aqui, ó, 190%, movimentos bem fortes de alta, e daí a gente tem grandes períodos também de retração de volatilidade, baixa direcionalidade, né? O papel fica praticamente dormente, que é o que está acontecendo aqui. A gente tem um triângulo em Gol, tá? Aqui, ó. A gente tem muito bem um triângulo aqui em Gol. Repare como os candles que estão sendo formados estão com a volatilidade cada vez menor, com a direcionalidade cada vez menor. A gente tem aqui um triângulo sendo formado. O rompimento dessa máxima aqui, ó, 38,89, ao meu ver, daria uma compra para Gol. É o mesmo esquema de Bipan. Fiquem muito atentos em Gol. Saúde. Setor de saúde, Hapvida, porrada, né? Setor de saúde também está muito forte. Eu estou em Quadcorp. Hapvida deu essa forte movimentação de alta, chegou a subir aqui quase 14% em uma semana e agora faz esse candle de descanso. Isso aqui para mim é uma oportunidade, tá? É o que a gente sempre fala. Já fiz até um vídeo aqui sobre isso. Depois de movimentos de forte volatilidade, de alta amplitude, de alta direcionalidade, a gente vai ter movimentos de baixa direcionalidade, de baixa amplitude, né? Pequena amplitude, baixa volatilidade. Isso aqui pode muito bem servir para a gente como um alicerce para montar uma posição, para tomar uma posição, onde a gente esperaria montar uma posição se houver a superação da máxima desse candle em 65,60, colocaria o stop na mínima e assumiria o alvo da operação, que é aqui no caso, aqui ó, a gente pode muito bem adotar essa amplitude aqui como alvo, 2 vezes essa barra, lá em 79,74. Onde a gente tem aqui um risco de 5% para um eventual retorno de 21%. Uma relação de risco-retorno maior do que 1:4. Um payoff muito bacana. Expectativa matemática positiva. Lembrem sempre disso. Então, Hapvida está interessante. Que mais? Pose 3 está interessante também. Olha aqui, tendência fortíssima de alta. Eu quero ficar atento a esse papel. Eu acho que esse movimento aqui, não em amplitude, mas em força, vai se repetir. A gente vai ter logo mais uma pernada de alta em positivo bem forte, como foi essa aqui. E eu quero estar dentro do papel quando isso acontecer. Ele ainda está um pouco longe da média de 9 períodos aqui no semanal, mas isso não seria problema para uma eventual alta de um papel muito forte. Então, já nessa ruptura aqui dessa máxima, em 11,09, eu pensaria em tomar uma posição pequena, e daí conforme o trade, né, for andando, a gente pode pensar em aumentar a posição, com novas entradas em novas superações de máxima, pode ser tanto no diário como no semanal. E colocar o stop aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Stop aqui embaixo. Gatilho aqui. Papel fortíssimo, né? Papel fortíssimo. Os papéis como esse que a gente tem que buscar operar. Bom, TOTS 3 também. Ó, TOTS 3, papel também fortíssimo. Fez um recuo, tá? 2 semanas de recuo para média de 9 períodos, que é um bom ponto de compra, ao meu ver. Só que eu não gosto de comprar assim o papel quando ele tá encostando na média, sem nenhum ponto para a gente pôr nosso stop. Eu gosto de comprar a superação de máxima. Então eu ficaria muito atento para uma eventual superação dessa máxima aqui, essa semana. Tá vendo aqui?
para tentar montar uma posição em TOTS 3. TOTS 3 é um papel que está muito, muito, muito forte, tá? A gente vê pela tendência de alta, a média de 9 períodos, praticamente conduzindo toda a movimentação de alta. Novamente, são papéis como esse que vocês devem buscar operar. Bom, pessoal, para finalizar, eu vou comentar sobre alguns ativos. Ainda tem ENAT 3. Olha aí, ENAT 3, rompendo a consolidação em topo também. Tá vendo aqui? Essa semana rompeu a consolidação em topo. Consolidação lá de julho de 2018. A gente pode muito bem ter um alvo aqui para ENAT, cadê? Até aqui, ó. De 100% da consolidação lá em 21,51. Para finalizar, eu queria falar de Vale. Olha o Vale no mensal. Isso eu queria chamar a atenção para vocês. Vale era um papel que eu gostava muito de operar, porque ele estava numa tendência forte de alta, aqui ó, durante esse período, em 2016 até final de 2018, antes de acontecer aquele acidente de Brumadinho, rompimento da barragem, né? Depois disso o papel desandou, armou aqui uma consolidação em topo e ficou lateral por muito, muito tempo, e a gente sabe que operar a lateralização não é a melhor pedida, né? A gente acaba praticamente fugindo aí das operações boas, operações que podem andar. A gente sempre busca operar tendências de alta, papéis que podem muito bem subir 50%, 100%, 200% e não ficar preso numa consolidação de amplitude de 30%, 20%. Agora que Vale está rompendo aqui esta consolidação. Repare como ela rompe com candle de baixa direcionalidade, não é o melhor cenário, mas também não é um cenário que diz pra gente, ó, esse rompimento é falso. Não. É um cenário que pode muito bem significar aqui, ó, repare como o rompimento aconteceu, na mesma semana tentaram jogar o papel debaixo da zona rompida, né? Sinalizando um rompimento falso, e daí ele fechou em alta, ou seja, voltou a negociar acima da zona de rompimento. Isso é um sinal poderoso, ao meu ver, tá? Eu pensaria aí em começar a comprar Vale, tá? A Vale pode muito bem voltar, né, a se comportar aqui em uma tendência, né? Trabalhar dentro de uma tendência. E daí sim fica muito interessante. Eu gosto muito de Vale, tá? Empresas, os fundamentos são excelentes, né? A gente olha Vale aqui, cara, os números são bons. Deixa eu ver aqui, ó, balanço, ativo, dívida líquida só caindo, patrimônio só subindo, demonstrativo financeiro, ó, receita líquida só crescendo, as margens boas, lucro líquido, histórico bacana de lucro líquido. Eu gosto muito de Vale, tá? Eu gosto muito de Vale. Ela foi afetada aí por essa crise, mas a empresa é muito boa, é uma máquina de fazer dinheiro, né? CSLC Agrícola. Fiquem muito atentos a esse papel, já falei para vocês. Aqui nesse caso não tem entrada, mas qualquer semana como essa aqui, ó, uma inside bar, uma semana de descanso aqui, ó, deixa eu até desenhar para vocês. Qualquer semana como essa aqui, ó, qualquer semana assim, você marca a máxima, rompeu, tu compra, coloca o stop na mínima. SLC Agrícola, ela tá com cara que vai fazer toda essa movimentação aqui, ó, de alta, tá vendo? O papel chegou a subir 400%. De novo aqui. Tá muito interessante a SLC Agrícola. Eu ficaria atento nesse papel. Estão dizendo aí que vai ser o ano da soja, né? O ano do algodão. 2020 vai ser um ano poderosíssimo para soja, para algodão. Então, a empresa, as principais atuações aí da empresa giram em torno disso. Então,
pode ser um momento muito bacana para a empresa. É outra empresa que é cíclica, tá? Assim como o Prio, assim como o BID, assim como diversas outras empresas nessa bolsa aí que são cíclicas. Elas sobem muito rápido, sobem com muita força e depois ficam diversas semanas, às vezes até meses aí, num marasmo total. No mensal a gente pode ver, ó, corrigiu até 34, tá vendo? E agora ela projeta todo esse alvo aqui, ó, para cima alternado, lá em 43. Podendo muito bem passar, tá? Podendo muito bem ir para 60, para 70. Esse papel aí tem muita força, cara. Muita força. É uma das minhas apostas aí para 2020. O NIP6 também é outra aposta minha para 2020, só que tem que esperar esse papel romper uma consolidação em topo. Olha que lindo que é o NIP6, outro papel também que... Olha o baita movimento que o NIP6 fez, ele chegou a subir aqui 1000% em um ano. E agora ele está numa consolidação forte desde a metade de 2018, mais de um ano em consolidação. O papel parece que agora acordou, tá? Só tem confirmação desse movimento aí se o papel romper essa zona aqui de topo nos 37, 38 reais. 38 reais para mim é o ponto para comprar o NIP6, tá? Pode ir muito bem, cara. Esse papel aqui pode subir assim, cara, horrores, tá? Horrores. Olha o alvo desse papel, vai em 63, podendo chegar em 86, 100 reais. Esses papéis sobem, é outro papel cíclico, tá? O Nipar, carbocloro, eles sobem de maneira muito forte, de maneira muito rápida, por muito tempo, e depois ficam também muito tempo laterais. Eu adoro operar papel assim, adoro. Bom, vamos responder então algumas perguntas do pessoal. Essa semana a gente teve diversas perguntas. Da Priscila eu já respondi sobre BIPAN, tá? A gente tem 2 entradas, no semanal e no diário. Volta lá que eu expliquei para você. André Schneider, valeu pelo vídeo. Eu até me perdi com a análise por um momento. Se possível, poderia falar de Agro 3? André, Agro 3 é outro papel que eu gosto muito, justamente por estar ligado aí ao ciclo da soja, algodão. Eu não sei se algodão a Agro 3 tá ligado, só sei que soja ela tá. E olha com uma tendência forte, né? A gente sabe que o agronegócio é uma atividade muito lucrativa no Brasil. É o que segura o país, né? O Brasil é considerada a fazenda do mundo, então a gente tem aqui uma tendência muito forte. Só que é um papel que é lento. Esse é o único porém de agro. É um papel que é lento. Repare como de 2015 para cá, para os dias de hoje, ele subiu cerca de 273%. Qualicorp só esse ano subiu quase 200%. Então, durante 5 anos o papel subiu o equivalente a outros papéis subiram esse ano, né, a mesma coisa, ali, em 1 ano, 2 anos. E é um papel também que ele fica muito tempo lateral, ele tem diversos períodos aqui que ele fica lateral, né, ele fica muito dormente aqui. Mas é um ótimo papel. A compra já foi, tá, cara? A compra já foi. A compra ela foi aqui, ó. Tá vendo? Quem comprou, rompimento dessa consolidação em topo, tá carregando lucro até agora de 11,70. Lucro bom, né? Para 3 semanas aí. O alvo ficaria em... R$20,15. Tá perto. Lá a gente poderia pensar já em buscar aqui um novo movimento como esse de consolidação que pode durar várias e várias semanas e daí operar o novo rompimento. Mas aqui não tem compra não, cara. A gente chegou meio tarde aí, tá? Mas o papel é muito bom, tá? O André seguiu a pegada aí, tá? Ele escolheu um papel em uma tendência muito forte de alta, um papel muito bom, uma empresa boa. Vamos ver os números de Agro 3. Eu nunca cheguei a olhar os fundamentos de Agro 3. Deixa eu ver aqui, cara. Agro 3. PL um pouco alto, tá? Nem sabia que pagava dividendos. ROIC baixos. VPA alto também. Os múltiplos não são os melhores. Vamos ver os números aqui, ó. Ativo bacana.
Dívida vem se endividando aqui nos últimos anos, mas o patrimônio vem seguindo, né? Vamos ver lucro líquido. Receita, show, histórico de receita, crescente. E o lucro líquido também, o lucro líquido, histórico de lucro líquido vem aumentando. Foi um pouco prejudicado aqui em 2017, mas a maioria das empresas também foram. Bacana, gostei de agro, tá? É essa pegada, André, escolher empresas assim. Infelizmente ela não tem compra agora, mas a gente tem que ficar de olho. Eu posso até acrescentar aí agro na lista. Deixa eu ver aqui, o Marcel. Felipe, quero investir em uma dessas 4. Transmissão Paulista, TAI 11, Chet 11 e SAPR 4. Então, 2 empresas de saneamento e 2 de energia elétrica. Não sei se se tocou disso, né? Que todas as empresas elas não pertencem ao mesmo setor. A gente tem 2 empresas do setor de energia elétrica e 2 empresas do setor de saneamento, tá? Que é Tiet 11, acho que Tiet 11 é de saneamento. A STET, não é? Deixa eu ver aqui. Não, energia elétrica, tô falando besteira. Mas Sanepar eu sei que... Ó, Sanepar é saneamento, tá vendo? Então, são 3 elétricas, Transmissão Paulista, TAI 11, Tiet 11. E uma de água e saneamento. Então, você tem que primeiro decidir aí qual setor que você vai querer investir, tá? Se você quiser investir nos 2, vamos ver como é que tá Sanepar. Meu pai tem o Sanepar, só que ele tem a Unit, né, que é a 11. Ele está pedindo a 4. Não deve mudar muita coisa, mas eu vou analisar a 4. Tendência forte de alta, bacana, tá? São papéis assim que a gente tem que operar. Tá corretíssimo escolher papéis como esse. Infelizmente agora a gente não tem compra. A gente teria que esperar algum candle aqui de baixa volatilidade, alguma coisa menos direcional para a gente tentar buscar uma compra. Então, muita atenção, a gente teve uma semana de volatilidade agora, é muito provável que as próximas semanas aqui sejam de baixa volatilidade, baixa direcionalidade, e a gente tem que ficar atento para buscar uma compra aqui, tá? Enquanto as médias vão se aproximando aqui do preço, a 9, a 34. Por enquanto não tem compra, tá? Vamos ver. Transmissão Paulista, eu já comentei, tem compra, tô gostando muito, é uma empresa que eu adoro. TAI 11, Chet 11, vamos ver, TAI 11. Taesa. Ó, a Taesa já fez a movimentação de alta, eu esperaria ela corrigir, tá em tendência de alta também, show, tendência forte de alta. Eu esperaria a mesma coisa que Sanepar, tá? Só que cuidado, Marcelo, Taesa, Sanepar são papéis com um beta um pouquinho mais alto. Não chega a ser alto, mas é um beta um pouquinho mais alto. Ele tem uma correlação com o Ibovespa. O Ibovespa pode muito bem vir a corrigir agora e o papel cair um pouco. O que para você que está buscando compra eu não acho ruim, tá? Você tinha que ficar de olho aqui, ó. Taesa pode muito bem fazer uma movimentação assim, como ela fez aqui, tá vendo aqui, ó? Deixa eu finalizar aqui. Como ela fez aqui. Tá vendo? Para daí a gente buscar uma compra. E a STET, né? Tiet 11. Pô, a STET é uma puxadona, hein, cara? Porra. 42% em 40 dias. Deu uma puxadona legal. Também não tem compra, tá? Eu esperaria corrigir. Mesma coisa que as outras. Olha como a 9 tá esticada, 34 também. Esse papel tem que corrigir. De todas que você me falou, eu ainda iria pela Transmissão Paulista. Acho que tá mais interessante. Transmissão Paulista tá show, tá? Lucas Leão. Prezado, mais um vídeo cheio de conhecimento. Obrigado. Valeu, Lucas. Estou interessado nas estatais. BASA 4 e BNBR 3. Os fundamentos são sólidos. Tá. Estatal. Acho que são boas oportunidades. Você tem alguma opinião técnica sobre essas duas? Forte abraço e segue o trade. Cara, BASA 4 eu não achei. Eu acho que ele se confundiu aí com o nome, tá? Eu não tô achando BASA 4. Até se puder mandar lá pra mim, Lucas, o que você realmente queria. Você acha que você digitou errado ou então se confundiu na hora ali. É normal confundir esses stickers, eu sempre faço isso. Agora,
A BNBR3, né, que você tinha me pedido, que é Nord. Cara, papel sem liquidez nenhuma. Eu recomendo você assistir o vídeo que eu postei aqui, ações ruins versus ações boas. Lá eu especifico quais são os critérios que eu utilizo para fazer uma boa seleção de ativos. Um desses critérios, o mais importante de todos, é a liquidez. Quando você vai operar um papel, você tem que buscar um papel que tenha alta liquidez, que tenha bastante gente negociando esse papel. Quando a gente olha aqui, por exemplo, a BNBR3, a gente vê que o volume médio está em 137 mil reais. Cara, 137 mil reais é nada, tá, no mercado financeiro. A gente tem que sempre buscar papéis com no mínimo aí, diariamente, aqui no caso um gráfico semanal, então teria que ser semanalmente um volume médio de 70 milhões, 100 milhões, bastante volume. Lembre-se que volume também é confiabilidade. Pense no mercado, nos setups do mercado, como uma pesquisa eleitoral. Quando você vai fazer uma pesquisa eleitoral, para a pesquisa ter uma confiabilidade grande, para você ficar perto do resultado real, você tem que tentar entrevistar o maior número de pessoas possível. Com os setups do mercado é a mesma coisa. Os setups, eles aumentam o índice de acertos, eles aumentam a probabilidade de você acertar, do setup funcionar, das coisas andarem como elas deveriam andar, quando você tem bastante volume, quando você tem bastante gente negociando. Quando tu tem pouca gente no papel, você vê que a confiabilidade dos setups também diminui. E nesse caso aqui, olha quanto gap tem nesse papel. Eu não acho que seja interessante, tá? Fique longe de papéis assim. Eu não sei qual que foi o outro papel que você queria que eu canalizasse, essa tal BASA 4 aqui, né? Mas fique de olho na liquidez, para tu não fazer besteira e ficar preso num papel que depois tu não tem como sair, tá? Não tem gente para comprar a tua posição. Se você quiser vender, acaba tendo que depreciar muito o preço e aí o cara perde dinheiro, né? Fernando Carvalho, Pomo 4 parece que tá abrindo compra. Se puder comentar no próximo vídeo, abraço. Cara, Pomo 4. Pomo 4, Marco Polo. Show, tá? Show, Marco Polo. Olha lá. Parece que vai romper uma resistência, tá? Uma consolidação aqui em topo de muito, muito tempo, que vem desde 2017. Tá interessante, sim. Só que tá interessante para comprar acima dos 4,58. Daí a gente teria, no mínimo, um alvo de 100% dessa consolidação aqui. Lá em 6,10. Que seria, acho que, o topo histórico do papel, né? Isso aí, ó. Olha aqui, ó. Teria como alvo o topo histórico. Rompeu então aqui os 4,58, teria como alvo lá os 6,10, topo histórico. Tá interessante sim, tá bacana, show de bola pro Fernando aí que identificou essa oportunidade, tá? A Thay, parabéns, Bpan bateu e deu certo. O Log N3 também ainda ganhou os trocados. Show, Thay, fico feliz aí que você tenha feito dinheiro aí com as análises, tá? Feito dinheiro aí com esses papéis. Felipe, a Capitalizo tem na carteira crescimento a MBR3, Energias Brasil, com valor justo de R$ 26,60. O que você acha da empresa? Assim como o Klabin 11, preço-alvo de R$ 26,10. Bom, são empresas que fundamentalmente eu sei que elas têm excelentes fundamentos, tá? Tanto em BR3 como Klabin. Só que tecnicamente, em BR3 ainda salva, tá? Em BR3 está numa tendência de alta. Não é uma tendência que eu goste muito de trabalhar, porque repare como é um papel que, além de ser meio lento, ele possui diversas falhas, ele fica muito tempo lateral, ele tem muita sombra. Olha os gaps desse papel, olha, quer ver? Ó? Numa semana ele fecha em 14,90, na próxima semana ele já abre em 12,52, então são gaps muito grandes, as sombras são muito grandes. Eu não gosto de papéis assim, eu gosto de operar papéis fáceis, né, de serem operados, papéis fortes, tendências fortes. Essa aqui é uma tendência de alta, mas não é uma tendência de alta forte, não é uma tendência de alta sólida. Quanto a casa de análise aí tem indicado o papel, eu não gosto muito de seguir, tá, indicação de casa de análise, eu sigo os gráficos, tá. Em BR3 tu pode até comprar, não é o melhor papel para se operar, mas tu pode tentar comprar, pelo menos é uma tendência de alta, tá? Pelo menos tu tá colocando teu dinheiro em alguma coisa que tem liquidez, ó, 360 milhões, 255 milhões semanalmente negociados aí, né? A média 235.
e está em uma tendência de alta. No longo prazo, tu tende a ganhar dinheiro, mas eu ficaria de fora, tá? Eu ficaria de fora. Klabin, deixa eu ver. Klabin, papel e celulose. Outra coisa que o pessoal vem falando aí que 2020 pode muito bem dar um salto, tá? Daí Klabin, Suzano, o dólar também mais alto, né? Beneficia essas empresas aí. Klabin, péssimo, tá? A empresa pode ter excelentes fundamentos, mas o gráfico dela tá péssimo. Papel de lado, sem tendência, eu ficaria bem longe disso. Agora, tem outro papel aqui que a TAI pediu, que é a Mills, tá? A Mills já eu gosto bastante da Mills. Por que eu gosto bastante da Mills? Bom, a Mills é um papel que está em tendência de alta, então já é outra coisa, uma tendência forte de alta. Você vê como as médias guiam o movimento de preço aqui. Isso é bacana, isso me agrada muito. Agora, neste momento, talvez não seja o melhor momento para comprar Mills. Porque a gente vê que Mills já andou bastante, né? Ela fez uma semana muito forte. Ó, o alvo estava em 9,60, foi atingido. Mas Mills é uma excelente empresa. Eu ficaria de olho para novas entradas em Mills. É possível que Mills arme como se fosse uma consolidação aqui. Opa. Oh, caramba. Uma consolidação aqui. Para daí a gente operar essa consolidação, tá? Eu tentaria fazer isso aí em Mills. Bom, pessoal, eu vou encerrando por aqui. A gente já está aqui com, deixa eu ver... Já estamos com 1h21 de vídeo. Deu pra gente comentar sobre bastante papéis. Agradeço aí a presença de todos. Um excelente fim de ano. A gente vai ter aí o último pregão do ano, segunda-feira, daí dia 31, que é terça, e dia 1, que é quarta, a gente vai ter feriado, né, na Bolsa. A Bolsa vai estar fechada, sem negociação, então mais uma semana aí sem liquidez. Agradeço a todos vocês, um excelente final de ano, boas festas e um grande abração, bons negócios.